Aqui iniciamos mais um Guimarães em Debate, o debate da atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana, através dos olhares de Mariana Silva, Vítor Oliveira e Manuel Ribeiro, que nos próximos 50 minutos vão eleger alguns dos temas que merecem atenção, que merecem ser seguidos nestes próximos dias. O Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães e poderá seguir-nos nos próximos tempos através das diferentes plataformas digitais deste jornal. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos. Mais um Guimarães em Debate. Vamos olhar novamente para a atualidade do Conselho de Guimarães. E esta semana vamos começar por olhar para questões de âmbito do ambiente ou os projetos de transição climática, mas sobre isso a Mariana estará mais à vontade para nos explicar porque é que escolheu este tema para a abertura do Guimarães em Debate. Então, boa tarde a todos. Eu escolhi este tema porque estamos na Semana do Ambiente e por isso fazia todo sentido escolher um tema sobre o ambiente. E estamos numa altura importante para a nossa cidade, visto que daqui a poucos meses seremos capital verde europeia, ou vamos celebrar, não é, em 2026. Mas eu peguei nesta notícia para chamar a atenção a algumas das coisas que eu já chamei a atenção, que já falamos sobre isso aqui neste programa, mas para voltar e a reforçar esta ideia. Desde sempre e desde o início da candidatura, e como diz o Sr. Presidente da Câmara, os partidos, a sociedade civil, está toda comprometida com este compromisso da descarbonização, da sustentabilidade para Guimarães, da capital verde, está tudo muito certo. Mas também, desde o início, dissemos que havia muito pouca transparência no processo e muito pouca informação sobre aquilo que era este processo, que depois nos levaria a um outro problema, que é o problema da comunicação e que é essencial para a mudança de comportamentos que este título exige e que os compromissos assumidos exigem, não é? Como a descarbonização, por exemplo, até 2030. E por isso, quando eu vejo estas notícias, questiono-me sempre o que é que eu, que mais ou menos vou estando informada sobre estes projetos, questiono-me sempre o que é que as pessoas lá em casa pensam quando leem estas notícias, não é? Que é Guimarães conquista Horizon Europe com projeto para a transição climática aqui de um consórcio europeu, até que alcançou a pontuação elevada. E por isso ficamos sempre curiosos e vamos ver qual é o projeto e que se candidatou, porque até foi um projeto do município com a Vitros, vamos à procura. E qual não é o nosso espanto quando não encontramos, não é? Porque eu não encontrei. Eu confesso que pode ter sido alguma falta de habilidade da minha parte, mas eu não encontrei o projeto e por isso não sei bem do que é que se trata. Apesar de termos saído bem classificados. Imaginemos se não tivéssemos saído bem classificados, como é que seria? Por isso, este projeto foca-se na mobilidade, energia, indústria e governança. Guimarães saiu bem classificado com este projeto. São projetos que nos permitem aceder a subsídios para depois desenvolver e acho que era essencial, e principalmente nesta altura, percebermos em que é que consiste estes projetos, sobretudo na mobilidade. Que terminamos o programa da semana passada com essa questão. E eu já passei de tudo neste programa. Eu desde problemas gravíssimos até passarem a minha imagem para justificar um tema e a minha bela gargalhada, sincera e bela gargalhada, eu já passei de tudo neste programa. Mas, como não sou de baixar os braços, eu precisava de trazer aqui, prometi que trazia, não é? A questão da mobilidade, novamente. Porque aquilo que nós estamos a falar é de projetos aos quais o município se candidata, em que é bem classificado, mas depois no dia-a-dia, aquilo que nós vemos, e nas imagens que eu trouxe quando puderem passar, são de sexta-feira, é trânsito às 10 da manhã. Trânsito na via rápida, trânsito nas estradas que circundam a cidade. Isto tira anos de vida às pessoas, não é? Porque não é hora de ponta, eram 10 da manhã.
E por isso, e não houve acidentes. Eu andei à procura e não houve acidentes. Por isso não se percebe muito bem como é que nós justificamos que se nós estamos tão bem classificados naquilo que diz respeito à mobilidade ou aos projetos de mobilidade que temos para Guimarães, como é que aumentou o trânsito? Claramente aumentou o trânsito, claramente há mais carros a circular em todo o concelho e, se forem à Green Week, também têm que ir com muita paciência, porque principalmente hoje sexta-feira, estavam os parques todos cheios. Por isso toda a gente foi de carro à Green Week. Estava tudo cheio, não havia onde estacionar. E por isso nós estamos num compromisso claro de descarbonização para 2030 com problemas gravíssimos na mobilidade. Podíamos falar aqui do transporte público, das vias que precisam de ser alargadas ou requalificadas, podíamos falar aqui de uma série dos novos projetos, Metrobus, o outro projeto, podíamos referir-nos a todos, mas como o Vítor nos fez o desafio de vir na Vitrobus e eu não pude vir, não é? E por isso o Vítor veio sozinho, mas o Vítor esqueceu-se, foi de dizer que a viagem custou 3,85 €. Eu estou a ver pelo tarifário. E o que é que eu fiz? Naquela gargalhada que eu dou no programa anterior, eu digo que esse serviço já existe de táxi, certo? Pronto. E eu tenho para provar que eu paguei menos na viagem para Moreira, que são mais quilómetros do que para as Taipas, por isso para Moreira o bilhete ficaria de 4,05 € só uma viagem, para ir e vir ficava por 8,10 €. Eu paguei menos no táxi. E o táxi tem a vantagem de nos ir buscar à porta da casa e deixar no sítio para onde vamos, no sítio de onde vamos para a porta da casa. E por isso, eu não sei, é verdade, e antes que o Vítor se atire a mim, é verdade que aquilo que ele disse foi que havia uma alternativa. Mas também é igualmente verdade que aquilo que eu disse é que essa alternativa já existe e chama-se táxi, e existe há muitos anos. E o táxi é privado. E isto não. A Vitrobus é de um investimento de 3,5 milhões de euros para o município pagar em 10 anos. E mais, quando nós pegamos em todos estes projetos da Vitros, o que é que nós vemos? Vitros recolheu 9 toneladas de cápsulas de café em 6 meses, ou uma coisa assim. Os guarda-rios, passado poucos meses, detectaram 30 ocorrências. Os resíduos urbanos, Vitros Ambiente procedeu à recolha de 3,6 mil toneladas de resíduos orgânicos em Guimarães no primeiro semestre do ano 2024. Ora, eu também fui à procura de números sobre a Vitrobus, que já vai em 9 meses, se não me engano, que acho que isto começou o ano passado, em setembro, acho eu, mas não tenho bem a certeza, porque as notícias também não são claras. E fui à procura para ver, então, não é? Tanto anúncio de tanto projeto em poucos meses concretizado, como é que estaria, então, as viagens da Vitrobus e o que é que teríamos aqui para festejar. Mas não temos, porque afinal só anunciamos números quando nos agrada. Quando não nos agrada, não anunciamos. Ou seja, é uma boa comunicação por parte da Vitros? Eu acho que há uma boa comunicação quando interessa e não há uma boa comunicação quando não interessa, porque este projeto é muito bom e eu disse aqui naquele programa que é bom noutras localidades onde há uma dimensão de população muito grande e em que serve mais gente, e que aqui não servirá porque temos este problema de sermos poucos e do autocarro vir com uma ou duas pessoas, ou se calhar até nenhuma, não é? Pronto, de sermos poucos para o serviço. E é um serviço caro, porque se eu levar a minha família, 4 pessoas, para ir jantar a Guimarães, das Taipas jantar a Guimarães, ou ir ao Centro Cultural, ou de Moreira ir ao Centro Cultural, fica muito mais barato ir de táxi. Por isso, a desvantagem é que eu tenho que pensar 24 horas se quero ir a Guimarães,
ao cinema, à restauração, onde quer que seja. A vantagem é que eu chamo um táxi 15 minutos antes ou 20 minutos antes e pago o mesmo. Por isso, eu não sei se estamos a falar de um serviço que seja claro, este investimento tão alto, e que tenha esta vantagem que se pretende dizer. Mas mesmo para terminar, tal como... Voltamos novamente ao tema. Sim, mas só para terminar esta parte. E tal como eu disse, eu nunca me passaria pela cabeça trazer as imagens de algum dos colegas que está comigo aqui ou noutros sítios, ou dos que passaram por a conversa comigo. Mas trago expressões e frases que as pessoas disseram. E o Vítor, nesse programa, disse, tal e qual como está a mobilidade hoje em dia, não agrada a ninguém. Ninguém pode dizer que está satisfeita. É uma constatação. Por isso, parece-me incrível que tenha associado a minha imagem a uma viagem que a fez de forma eficiente, mas cara, e que não é um serviço que existe, mas não é um serviço que sirva para aquilo que são as necessidades de Guimarães e para aquilo que são os compromissos de descarbonização. Vítor Oliveira, não sei se quer olhar para este tema em particular ou se quer olhar de uma forma mais global para a transição, os projetos de transição climática em Guimarães. Falámos de tudo um pouco. Pedi a António que, tal como a Mariana expôs o seu ponto de vista, eu gostava de expor o meu, sem qualquer tipo de interrupção, porque fui ouvindo algumas questões que colocou e minha amiga Mariana Silva. Eu estou incrédulo com aquilo que ouvi, porque a advogada que defende a retirada dos carros da estrada, afinal, foi para a Moreira de Cónegos de táxi. Ora, eu vim para as Taipas num transporte público que é movido a energia elétrica. Portanto, fiquei espantado agora com aquilo que acabei de ouvir. Mas relativamente à questão de ter usado imagem, ou não ter usado imagem, foi para recordar, porque este programa é de 15 em 15 dias. Mas eu trouxe novamente imagens, é curioso. Para quê? Para ajudar a explicar por que razão é que o tema veio à colação. E se eventualmente foi utilizado o tema para explicar e dizer que o serviço da Vitrobus existe, foi uma oportunidade de comunicação, já que, eventualmente, não está a ser feita a comunicação como teria que ser feita para que as pessoas, de forma a miúde, possam usar o transporte flexível. E por isso, vou pedir para colocar um vídeo para recordar, porque é mais fácil assim, o motivo pelo qual nos trouxe a este tema há 15 dias. Eu deixo só aqui este pormenor. Eu tentei vir gravar o programa do autocarro para aqui para as Taipas, de Guimarães para as Taipas. Eu moro na Oliveira do Castelo, por isso não moro propriamente na outra parte do concelho. E não é fácil, não há horários. Eu demorava mais tempo a vir do autocarro do que de Lisboa a Guimarães. Portanto, significava que demorava 3 horas de Guimarães às Taipas. E foi este o ponto da questão que se colocou, dizendo que não havia serviço público disponível. Foi apenas esta a razão pela qual estamos a falar deste assunto. E, para terminar, a Mariana disse nesse programa e reiterou na emissão de hoje que o transporte flexível só é utilizado em cidades com grande escala. Vamos ver que não. Ela existe, a Vitrobus existe, o programa, o conceito existe, temos é que saber aproveitar. Está bem, exatamente. Portanto, 24 horas antes. Exatamente. Porque é assim que tem que ser. E chamavam um táxi, olha, vou-te explicar, chamavam um táxi. Mariana, e vinha de sabe táxi. Perfeitamente, não tem bom dar vontade de rir. A mim dá. Porque isto não é opção. Mas é uma opção que existe. Vamos ver números. É uma opção que existe. É uma opção que existe. Tens de utilizar para aumentar exatamente, mas eu não quero chamar um autocarro 24 horas antes. Eu quero chegar a Guimarães e poder ir para um autocarro que me leve de um sítio A ao sítio B. Vítor e Mariana. Por amor de Deus, vamos brincar. Não existe só em Guimarães, existe todos os lados. Exato, pois existe. E sabes onde? Deixa-me dizer. Sabes onde? Sei, em zonas densificadas de população. Não é aqui, não é em zonas como as nossas. E em Guimarães exato, é para isso há táxis. A Vitrobus existe para isso há táxis. Pronto, vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. Quando diz que não tens maneira de chegar, eu arranjei-te uma solução.
Góis, Baião, Sulurico de Bastos, Sinfães, Rezende, Argania, Limelhada, alguns dos exemplos que aqui foram explicitados, não são territórios de grande densidade com população. Ora, este programa existe precisamente para ajudar a que quem está isolado possa vir ao fim de semana a Guimarães, por exemplo, ou noutros territórios que acabámos há pouco de falar. Na viagem que realizei, porque é importante irmos ao terreno para conhecer, de facto, a realidade, um dos passageiros disse-me e partilhou uma informação que é muito interessante. Há um casal de longos que, ao fim de semana, não tem forma de vir ao centro da cidade, ou centros comerciais, ao Espaço Guimarães, ao Guimarães Shopping, etc. E a forma que eles têm de sair do isolamento, porque não têm familiares a viver com eles, é justamente de recorrer ao Vitrobus e dar o seu passeio. Portanto, isto é uma forma diferente de promover também o isolamento social, ou neste caso combater. Ora, relativamente à comunicação, é evidente que sabemos que o Vitrobus não está tão enraizado porque nem sequer um ano tem. E é importante que, com o tempo, comece a fazer parte da rotina dos guimaranenses, sobretudo daqueles que ainda desconhecem esta solução. Quanto ao prémio que a Vitrobus e o município conquistaram, trata-se de uma iniciativa da Comissão Europeia que reconhece e celebra projetos de investigação ou com impacto social na definição de boas práticas para incentivar outros a replicarem estes modelos, e a distinção obtida reforça naturalmente o posicionamento da cidade e do Concelho de Guimarães enquanto território ativo na inovação urbana e na promoção da ação climática. Manuel Ribeiro, eu vou apelar à sua paciência e benevolência, porque provavelmente a Mariana vai querer clarificar algumas questões aqui levantadas pelo Vítor e depois regressávamos assim, se não se importa. Não tem mal, não tem mal. Não, mas pode falar o Manel e depois eu falo no fim, não há problema, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Esta querela pessoal. Exatamente. Eu acho que não é pessoal, eu acho que não pode ser pessoal porque eu não fiz nada ao Vítor, muito menos o acusei de coisa nenhuma. Eu pensei que nós estávamos no Guimarães em debate, onde as políticas locais são discutidas, onde as opções políticas são discutidas, onde os projetos que as forças políticas apresentam são discutidas. Mas, pelos vistos, para além disto, também as opiniões da Mariana também são discutidas. Pronto, tudo bem, acho bem o valor que o Vítor me dá e eu cá estou para a luta. Eu vou voltar a referir, porque eu acho que às vezes eu falo chinês. O Vítor, o que eu disse naquelas imagens que disse no programa, disse no último programa e voltaram a passar hoje, depois o António, espero que não me acuse de eu passar tanto tempo no seu programa e os meus colegas passarem menos, mas a culpa não é minha. O que eu acabei de dizer foi que as cápsulas há menos de um ano, os guarda-rios no primeiro mês, os resíduos orgânicos no primeiro semestre e os números da Vitrobus, nada, zero, não há um. Ainda não tem um ano, é verdade, mas os outros projetos também não tinham um ano e saíram números. Pronto, foi só isto que eu disse e vamos começar a ser claros naquilo que eu digo. E o que eu disse também ali foi que não há em sítios com densidade urbana, quando foram aplicados aqui, ainda não existiam em Celurico e nestas terras que o Vítor apresentou, não existiam, e por isso o Vítor esquece de trazer a informação toda. É que, por exemplo, a de Celurico, posso falar? Se eu puder falar, a de Celurico é um projeto com acima do Tâmago e Sousa. Por isso, não é o investimento de um município nestes transportes, como é aqui. Aqui é do município. Por isso, vamos lá ver. Mas nós estamos acima é de vários municípios. Okay. Não é? Aqui o investimento é de um. Ou eu estou a fazer mal as contas? É que eu sou de letras e pode ser que às vezes faça mal as contas. Se eu fui de táxi para Moreira ou deixei de ir de táxi para Moreira, se foi por uma questão que eu tive mesmo que ir de táxi para Moreira, não me parece que isso invalide todo e qualquer comportamento que eu possa ter enquanto indivíduo e segundo aquilo que eu defendo.
E por isso, porque eu ando de carro em Guimarães, como é óbvio, toda a gente me vê, eu não me escondo. Por isso, eu não sei porque é que eu fui indo de táxi para Moreira, incomoda o meu colega de painel ou invalida aquilo que eu defendo. E o que eu disse, volto a referir, é que as pessoas procuram, o que é que nós dizemos quando falamos de mobilidade? Horários, conforto, segurança e que tenham frequência. E que as pessoas consigam no seu dia-a-dia resolver os seus problemas. Em Guimarães não existe. A mobilidade em Guimarães não respira da melhor saúde. Vítor Oliveira, 10 de maio. Sim. Pronto, está dito. Está dito. Está dito e arrumado aqui a minha conversa sobre isto. Mariana, estou só a falar, estou só a reportar-me aquilo que nos trouxe ao móvel a montante. Ponto final da minha parte. Eu não estou a perceber, mas eu continuo sem perceber. Ok, muito bem. Manuel Ribeiro. É Permita-me que lhe agradeça antes de mais o ter condescendido. Agradeço também, exatamente. E, portanto, queremos ouvi-lo agora, obviamente. Claro. Pela paciência. Terei a minha oportunidade, com mais ou menos tempo, e terei a oportunidade de deixar aqui a minha opinião. Mas também me apetecia ficar aqui a assistir a esta disputa, uma disputa acalorada entre a Mariana e o Vítor. Mas a questão fundamental da discussão é a capital europeia verde que Guimarães foi agraciada para o ano 2026. E como disse o Presidente da Câmara, eu acho que é uma expressão feliz, diz: este título é uma responsabilidade. É uma responsabilidade para o município, uma responsabilidade para os cidadãos e para as empresas de Guimarães. E por isso temos que pensar em permanência Guimarães do ponto de vista verde. E um dos aspectos fundamentais dessa reflexão e dessa discussão é a mobilidade. Por muitos esforços que eu reconheço que a Câmara Municipal, o município, tem feito para melhorar os transportes no concelho, têm sido, quanto a mim, defraudados. Não se tem conseguido. Apesar das bateladas de dinheiro que se tem investido nesse capítulo. E nesse capítulo, a Mariana até há bocadinho disse que o projeto da Vitrobus custa 3.500.000 euros. Mas pronto, foi uma opção do município e nós estamos aqui, isto é uma farpa para o Vítor, queremos que corra bem. Para bem de nós, para bem do Conselho e para bem da qualidade de vida de todo o Conselho. Portanto, toda a crítica que eventualmente se faça aqui, que a Mariana também tem feito, não é uma crítica para destruir. Agora. Mas é uma crítica que tem defesa. Que tem defesa, exatamente. Não. Mas que seja uma defesa que defenda, que combata os argumentos utilizados. Sim, não uma defesa que diga que realmente que a mobilidade no Concelho está doente, o que confirma que não é uma defesa, é uma confissão daquilo que eu digo, neste caso, e a Mariana também diz. E nesse aspecto, portanto, e relativamente à Capital Verde, este aspecto, este fator da mobilidade é importantíssimo, principalmente num concelho que temos as vias principais, as vias estruturantes do concelho, completamente apinhadas de veículos automóveis. E, portanto, nós temos que, ao descarbonizar, retirar o automóvel individual da rua e temos que meter o transporte coletivo. Agora, eu sei é que em 36 anos de Partido Socialista estivemos a dormir na forma, atrasámos-nos imensamente e agora para recuperar vai ser muito difícil. Pronto, eu há bocado estava a comentar com a Mariana, até me vieram dizer, e parece-me que essa informação é fidedigna, que o Metrobus vai passar em ponte em frente ao Aldi. O Metrobus, portanto, a via dedicada em frente ao Aldi. Há a entrada para a Estrada Nacional, a entrada para o Aldi, e ele vai passar por ali. Não sei como é que se vai arranjar aquela entrada, aquela saída, a passagem do Metrobus, a passagem do trânsito, não sei. Sei é que o planeamento do Concelho, nestes 36 anos, foi completamente desastroso, ao ponto de haver esta situação que se vai verificar, tendo em conta que talvez o Metrobus vá para a frente, porque é sempre os projetos públicos são sempre uma incógnita até terem uma concretização efetiva. E relativamente à transição
à transição climática, o CO2 é importantíssimo. E, portanto, o CO2 tem a ver com mobilidade, tem a ver com o transporte público e privado. E se Guimarães quer posicionar na primeira linha, como se tem posicionado, pelo menos com prémios, não me parece que neste capítulo estejamos bem representados e com bons indicadores. Mariana Silva e Vítor Oliveira, não sei se querem voltar ao assunto ainda, senão passávamos ao próximo. E estamos a gravar este programa numa sexta-feira, dia 6 de junho, dia em que estão completas as formalidades da formação do novo governo, com a tomada de posse dos secretários de Estado que ocorreu hoje. Ora, o Vítor Oliveira tinha dito que talvez devêssemos olhar para Guimarães e para a tomada de posse deste novo governo. E eu interroguei-me na altura, quando vi a sugestão do Vítor, pensei que se o Vítor ia dar os parabéns a um secretário de Estado que é de Guimarães, o Rui Armindo Freitas, secretário de Estado adjunto da Presidência e da Imigração, ou se, pelo contrário, queria lembrar algumas das promessas do anterior Executivo e mantê-las bem presentes na memória desse Executivo e transita para o próximo. As duas coisas. Primeiro, felicitar naturalmente o Rui Armindo Freitas pela nomeação para o cargo, porque passou a ter mais uma pasta, a imigração, que é um dos assuntos que atormenta hoje em dia a comunidade, a sociedade portuguesa, e acredito que ele tem todas as capacidades para fazer um bom trabalho ao serviço do governo. E onde está Guimarães, independentemente das cores partidárias, é sempre motivo de regozijo, pelo menos para mim, no que diz respeito a esse capítulo. Só uma nota, porque o secretário de Estado das Comunidades mudou, o Rui Armindo Freitas, secretário de Estado da Imigração, com I. É evidente que todos percebemos isso, mas, Vítor, era só para tornar mais claro. Pronto, ou seja, daqueles que entram no território nacional. Felicitar o Rui Armindo e, naturalmente, falar primeiro dos factos. Este é um deles. Depois darei a minha opinião, a minha consideração sobre os fatos que irei agora expor. O novo governo tomou posse. Para Guimarães há duas áreas que, por ora, pela sua emergência, pela sua importância, têm alguma relevância, que é a cultura e, naturalmente, a justiça. E pode-se começar já pela justiça. A ministra manteve-se, mas a Secretaria de Estado da Justiça, essa foi toda remodelada. Convém não esquecer da recente visita para a construção do campus de Justiça junto à Academia de Ginástica. Cultura. Guimarães foi capital europeia da cultura há 13 anos. Continua sem ver a Plataforma das Artes ser apoiada convenientemente, tal como Lisboa e Porto o são, depois de terem sido capitais europeias da cultura nos seus respectivos anos. Temos ainda o processo de gestão em rede dos equipamentos culturais de Guimarães, que continua por concretizar, e entre esses processos e outros processos temos a Igreja de Santa Maria da Costa, que continua a aguardar a realização de obras, apesar de ter sido já assinado um memorando. Ora, isto são alguns fatos. Agora, as considerações. E, tal como tenho tido postura neste programa, vou manter a minha posição de coerência, como fiz noutros assuntos recentes que foram aqui abordados no Guimarães em Debate. Isto porque não acho correto crucificar ninguém na praça pública sem inicialmente ver os primeiros resultados de governação, os primeiros resultados de trabalho feito da pessoa em questão. Até podia dizer que não é de bom tom juntar cultura, desporto, juventude num só ministério. Podia dizer que a ministra Margarida Balseiro Lopes, de 35 anos, é a mais jovem governante de sempre a assumir a pasta da cultura, um título que pertencia a Graça Fonseca, que assumiu o cargo com 47 anos. Podia dizer que a senhora ministra é jurista de formação e não tem um passado nem um histórico ligado à cultura. Podia dizer que se trata de uma escolha mais partidária do que técnica. Podia dizer ainda que os agentes culturais estão desiludidos pela ligeireza e pela forma como estão a ser encaradas estas pastas, e ainda podia dizer que o Governo deixou de dar importância ao fundir a cultura com outras pastas, que é um retrocesso, deixando de ter um Ministério próprio e autónomo. Podia dizer que o Ministério da Cultura, ao longo destes últimos 45 anos, teve 4 momentos distintos em que isso aconteceu. Podia dizer que a última fusão foi há 10 anos e que durou menos de um mês.
Podia dizer muito mais, António, mas ocupámos o espaço mediático e, naturalmente, temos responsabilidades. Não temos de ser funcionalmente ignorantes, e o que é um ignorante funcional é aquele que não sabe como funciona o sistema. E hoje em dia disputa-se quem faz o comentário mais jocoso, quem procura ter mais reações nas publicações digitais, rimos-nos, quem protagoniza a melhor piada. Só que nós temos responsabilidades aqui neste programa e, portanto, a senhora ministra Margarida Balseiro Lopes vai ser julgada por aquilo que vier a fazer na área. Pergunta-me se estou preocupado. Eu diria, estou apreensivo e expectante, acreditando que, por não ser da área, por não pertencer e não ter um histórico da cultura, pode até pensar fora da caixa e, com isso, fazer um trabalho positivo. Manuel Ribeiro, o cidadão Manuel Ribeiro, está aqui a representar-se a si mesmo, mas é bem conhecidas as simpatias à colocação política e não sei se vai servir de emissário de algumas das preocupações do Vítor Oliveira. Talvez, mas antes de passar à intervenção do Vítor e aos apontamentos que tenho aqui, eu gostaria de dar os parabéns ao Rui Armindo Freitas, que em 11 meses na Secretaria de Estado da Presidência fez um trabalho notável. Ele já na altura trabalhou na imigração e nas intervenções públicas que fez, via-se que conhecia a fundo os problemas da imigração e que tinha receitas para resolver. Claro que é uma pasta muito difícil, mas pelas capacidades deles e pelo empenho e pela pessoa que é, parece-me que está muito bem entregue essa Secretaria, portanto, entregue na continuidade. E relativamente à tomada de posse do Governo, o Governo apresentou um programa eleitoral que espero que venha a cumpri-lo. Mas o Presidente do Partido, PSD, e agora Primeiro-Ministro, na tomada de posse do Governo, apontou a defesa, não é? E a guerra à burocracia e a reforma do Estado como prioridades, pelo menos, daquele discurso da tomada de posse. Ora, o que é que eu tenho a dizer a isto? Tenho a dizer que realmente a burocracia, tanto em Portugal como na União Europeia, é um problema endémico que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, eu chamo a atenção que os ingleses, uma das causas porque os ingleses saíram da União Europeia foi a excessiva burocracia que a União Europeia, no seu conjunto, exige para tudo. Nós sabemos que há regulamentos para tudo e mais alguma coisa, o que paralisa muitas das instituições europeias. Relativamente eu acho que há um ponto muito importante, uma pasta muito importante no atual governo, que eu acho que vai ter espaço para isso, que é resolver o problema da justiça. Não a justiça penal que vemos nos megas processos na televisão, mas principalmente a justiça administrativa e fiscal. Nós sabemos que estamos no meio, que um processo no Tribunal Administrativo e Fiscal demora, eu vou começar por baixo, 3, 5, 10 anos, há poucos que demoram menos tempo. E, portanto, isto paralisa, portanto, dá uma imagem às empresas, aos cidadãos, de inércia do próprio Estado no seu conjunto. E, portanto, isto era um problema que tem que ser resolvido com alguma rapidez. E o que é que se tem que fazer? Mais tribunais administrativos e fiscais, alteração às tantas da lei administrativa, porque os tribunais administrativos têm competência exclusiva em processos de direito civil, por exemplo, quando o município é demandado num caso de responsabilidade civil extracontratual, isto é direito civil puro, e quem os decide, porque está o município envolvido, ou um órgão do Estado, quem o decide é um tribunal administrativo, e isto portanto, vai emperrar os tribunais por causa do volume de processos. Mas, e sobre Guimarães? Sobre Guimarães, além de termos um bom representante, relativamente à cultura isto é importante. É importante, mas já estão dados passos fortes e significativos nos 11 meses
que o Governo governou sem o período transitório relativo às eleições. Foi o caso da Plataforma das Torres, que veio aí a Secretária de Estado dizer que realmente é possível, e nós acreditamos que se vai efetivar um financiamento central. É o problema da Santa Maria da Costa, a recuperação de um património nacional. E a grande polémica que existe é, digamos assim, a desautonomização da cultura como Ministério. Isto poderá parecer uma desvalorização ou não, ou nem por isso. Vamos lá ver. O Ministro é um gestor da cultura, não é um operador. Guimarães, nos seus monumentos, tem o seu diretor. Os teatros nacionais têm os seus diretores, que são responsáveis pela execução dos programas daquelas entidades. E, portanto, o Ministro só tem que gerir essa gente toda, essas atividades todas. Não tem que definir qual é a orquestra, qual é o grupo de teatro, qual é o grupo de balé, quais são as realizações que se vão efetuar nessas entidades. E nesse ponto de vista, parece-me que, salvo informação que eu desconheço, esta Ministra é uma pessoa muito ativa, muito responsável, muito trabalhadora. E parece-me que neste país o que é preciso é trabalhadores a sérios para conhecerem por dentro os processos e para poderem atuar em conformidade. Tudo de acordo. Posso só fazer uma pergunta, Manuel? Diga, Porquê é que as greves têm aumentado da cultura? Vamos lá ver. Sabe que o Ministério da Cultura é um Ministério. E eu agora vou citar digamos assim, um deputado ou ex-deputado do PS que diz que a cultura é um setor da administração do Estado que vive dos subsídios. E quando há um ministro que distribui menos subsídios, esse ministro é mau. Quando distribui muitos subsídios, é um bom ministro. Mariana Silva, reparei que enquanto que ouvias o Manuel Ribeiro, de vez em quando sorrias, de uma forma às vezes mais expressa, concordância com o que o Manuel Ribeiro dizia? Eu, antes de mais, também dar os parabéns ao Armindo Freitas, ao Paulo Silva, ao Ricardo Araújo, ao Emílio Guerreiro. Acho que não me estou a esquecer de ninguém. Infelizmente não foi possível elegermos mais deputados de Braga, do Distrito de Braga, porque sabemos que quantos mais deputados, melhor, mais se pode puxar para o nosso distrito. Depois sublinho aqui, porque não posso deixar de sublinhar, Manel, a questão da trabalhadora. Ainda bem, vá lá que não é colaboradora, que é trabalhadora, que vai ser trabalhadora da cultura, a senhora ministra, e trabalhadora da juventude. E não faz mais que a sua obrigação. E trabalhadora do desporto. Não, mas gostei, foi bonito. E então, é óbvio que é uma preocupação. Como sabemos, a cada governo há uma nova reinterpretação daquilo que são as responsabilidades dos ministérios. No Ministério da Agricultura já esteve as florestas, já não está, já esteve, as florestas já estiveram no ambiente, já não estão, pronto, isto vai saltitando, a juventude e o desporto já estiveram na educação, agora não estão, por isso isto, a reinterpretação dos governos é sempre distinta. E, sobretudo, porque depois também não querem ser acusados de terem acrescentado mais um ministério, ou ter retirado um ministério, ou acrescentado mais um secretário de Estado, ou menos um secretário de Estado. Estes balanços que se fazem das gorduras do Estado, que são sempre as responsáveis por nós estarmos na miséria. Exatamente. Mas isso eu não sei, isso é uma questão que se coloca, mas isso fica a quem o pratica. Mas há aqui claramente um olhar distinto. A senhora Ministra não vai gerir dinheiro. A senhora Ministra da Cultura, a senhora Ministra do Ambiente, a senhora Ministra da Justiça têm que ter sensibilidade para os temas pelos quais estão responsáveis. Eu acho que ninguém quereria alguém no Ministério da Justiça que não tivesse sensibilidade para a justiça e para os problemas que existem na justiça em Portugal.
porque seria muito complicado este ministro, mesmo com uma equipa, ter a sensibilidade para atuar. Eu não estou a dizer que a ministra não tem sensibilidade para a cultura. Eu estou a dizer é que os problemas da cultura, as questões da cultura, são muito mais abrangentes do que aquilo que estamos sempre, ou que estão sempre na berra, que é os subsídios e só sobrevivem com subsídios. A cultura não tem que dar lucro. A cultura é algo do qual nós precisamos para sobreviver, é algo do qual nós precisamos para nos questionarmos, para evoluirmos enquanto seres humanos. E há muitos trabalhadores da cultura, e na Covid isto ficou completamente claro, que há muitos trabalhadores na cultura que não estão escondidos, mas que a gente não se lembra, não é? Não se lembra deles no dia-a-dia, mas que são essenciais, da luz, do som, dos cenários, da roupa, até de quem escreve, do pensamento, e por isso, para a cultura é preciso ter sensibilidade. Porque senão o PSD em Guimarães também não se ia chatear muito que no Orçamento de Estado do PS não aparecesse lá uma verba para a Plataforma das Artes. Como apareceu para Lisboa, para Belém, e como apareceu para a Casa da Música no Porto, nas mesmas circunstâncias. Estamos a falar em dinheiro e estamos a falar de falta de sensibilidade, que uns tiveram direito e outros não tiveram, nas mesmas circunstâncias. Mas isso já não tem a ver com cultura, porque a cultura é tanto existe no Porto, Lisboa, como em Guimarães. Existe, é verdade. Mas se calhar os ministros do PS decidiram que em Guimarães não precisavam de tanto dinheiro. Mas Lisboa e Porto precisavam, porque tinham uma dimensão superior, porque tinham, sei lá, outra coisa qualquer. Se calhar, não é? Não merecem tanta cultura em Guimarães como nos outros. E por isso a sensibilidade que eu falava, não é? É óbvio que quando se começou a falar deste Ministério, que ia dar celeuma, não é? A cultura é sempre o pobre, aquele que fica para o último. E vamos ver como é que corre. Eu, no geral, não confio no programa do Governo, por isso também não ia confiar nesta alteração. Mas eu gostaria de deixar aqui 2 ou 3 preocupações. Breves. Que é, sim, breves, com este novo Governo. Mas só breve. Que é do investimento naquilo que realmente precisamos e que já foi aqui nomeado, tanto pelo Vítor como pelo Manuel. Mas, e voltando para aquilo que é claramente o investimento da mobilidade, e que no Metrobus ou no metro ligeiro tem que ter um investimento central, reforçar estes projetos, tal como tem para outros municípios, era essencial que este Governo olhasse para Guimarães de uma outra forma e que quem foi eleito por Guimarães possa fazer esta pressão de nos colocar a par de outros municípios no que diz respeito ao investimento que é necessário, ou que se possa provar mais à frente qual deles é o melhor ou qual deles é o escolhido, mas que necessitam, tanto um como o outro, de um claro investimento do Governo Central. Vítor Oliveira, Manuel Ribeiro e Mariana Silva, ainda breves considerações sobre este tema? Só apenas lembrar que, cumprindo-se o mandato de 4 anos deste Governo, portanto 2025-2029, vai atravessar um período de 2027, ano em que Évora será a capital europeia da cultura. Não é todos os anos que Portugal tem uma cidade capital europeia da cultura, e que, em função daquilo que falámos agora aqui todos, sintetiza a importância que a cultura tem que ter no que diz respeito à criação de pensamento crítico, à transformação de uma sociedade, a compreender, no fundo, aquilo que se passa à nossa volta. Manuel Ribeiro, última consideração? Não, eu estou em crer que este Governo não vai ser insensível à cultura. Não tenho dúvidas nenhumas que vai investir na cultura tanto como os outros. Agora, pode como diz a sensibilidade, a Mariana, ter sensibilidade para umas coisas e não ter para outras. Mas isso revertemos sempre à questão fundamental. Afinal, o que é a cultura? Mariana Silva. Isso, Manela, se perguntar o que é a cultura, depois o António manda-me calar e não pode ser. Assim, porque depois temos que desenvolver muito aqui o raciocínio. Não, é mesmo só a questão. Exatamente, mas é mesmo só aqui esta questão de ter que haver também da parte do responsável governamental esta visão e esta sensibilidade para a causa. Até porque a juventude e o desporto também não é uma coisa fácil, não é? E por isso vão exigir muito deste Ministério.
Minutos finais do Guimarães em Debate. Eu pergunto ao painel ainda se quer aproveitar aqui um minuto para chamar a atenção, para lembrar, para, sei lá, utilizam de forma livre. Mariana Silva. Então, eu hoje trouxe, como referi logo no início, estamos a viver a Semana do Ambiente, a Green Week está na Alameda de San Damaso, e houve um grande momento na abertura que foi a assinatura da Carta de Intenções de Guimarães, o Pacto Climático, com figuras importantes que vieram a Guimarães para assinar este pacto, mas também para dar o seu testemunho, e convido todos a passar lá, porque tem artesanato, tem todo um conjunto de informações que é necessário para nós darmos este passo para a sensibilização e comunicação, mas não deixa de ser engraçado que à mesma hora da Green Week e deste momento tão importante, estava a acontecer um outro momento nos jardins do Palácio Vila Flor, uma iniciativa da Vitros, também com um debate sobre o futuro sustentável da água e do clima e umas entregas de prémios de ambiente. Ora, parece-me que estavam aqui a fazer concorrência, município de Guimarães, Laboratório da Paisagem e, por outro lado, a Vitros, ao mesmo tempo, a fazer uma outra iniciativa nos jardins. Eu estive na Green Week à hora de começar esta do Palácio, realmente a plateia diminuiu e muito. Vítor Oliveira? Estamos em modo de Semana Verde. Há muitos eventos, precisamente por causa dessa razão, da Green Week, de outros eventos que possam ser promovidos em Guimarães. Esta sexta-feira deu-se, eu diria, o verdadeiro pontapé de saída da Capital Verde Europeia 2026. Foi assinada, como disse a Mariana, a Carta de Intenções, contou com a presença de Domingos Bragança, Presidente do município, e ainda de Patrick Child, o Diretor-Geral para o Ambiente da Comissão Europeia, e além desta Carta de Intenções foi também apresentado o Pacto Climático. Há este sábado de manhã outras razões para passar e outros motivos de interesse para passar pelo Bosque Urbano da Alameda de San Damaso. Este sábado de manhã, por esta altura, às 11h30 da manhã, é lançado o Guia das Borboletas de Guimarães, no palco Green Week. Há também o palco Kids, onde as crianças podem conhecer, por exemplo, os mamíferos de Guimarães, lenga-lengas, cinema infantil, teatro, música. Até domingo seguem-se palestras sobre o ambiente, sobre árvores de Guimarães, no domingo de manhã às 11h. Uma palestra muito interessante para assistir. Palestras ainda também sobre comunidade, a área social e o poder que a comunidade tem na transformação social de uma sociedade, neste caso, no caso de Guimarães, a não perder até domingo no Bosque da Alameda de San Damaso. E desta forma chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Lembrar que nos próximos tempos pode continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais deste jornal.